Em pleno 2023, quase 2024, ainda tem muita gente que acredita que renda fixa é um investimento sem riscos, ou então que é a mesma coisa do que investir sabendo exatamente quanto se vai ganhar no final do investimento. Hoje eu vim descomplicar a renda fixa para você, explicando alguns conceitos que são muito mal entendidos e revisando as 3 formas de ser remunerado por esse tipo de investimento. Então vê se presta muita atenção para sair daqui imensamente mais capacitado como investidor. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Aqui falamos de finanças e investimentos para te ajudar a se tornar um investidor cada vez melhor e assim alcançar seus sonhos e objetivos. Então, para me ajudar a atingir cada vez mais pessoas, te peço para já deixar uma curtida nesse vídeo e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, para se juntar a todo mundo que já vem acompanhando a evolução do nosso canal. Pois bem, hoje eu vou descomplicar a tal da renda fixa. Quem nunca ouviu falar que renda fixa era investir sabendo quanto se receberia no final? Ou então que é aquele tipo de investimento que é impossível perder dinheiro? A coisa não é bem assim. Pessoal, como conceito simplificado, vamos gravar o seguinte: renda fixa é um empréstimo. Sabe aquela coisa danosa para as suas finanças que você fazia quando se enrolava com as dívidas antes de conhecer o Economia Privada? Aquele dinheiro que você pegava emprestado com um banco a juros hercúleos? Então, renda fixa nada mais é do que estar do outro lado da moeda. É você emprestar o seu dinheiro e receber juros pelo seu capital. O próximo passo é entender que existem 2 tipos de taxas de juros que você pode ser remunerado ao emprestar o seu capital: as taxas pré-fixadas e as pós-fixadas. Para falar bem a verdade, também existe um terceiro tipo. Vou falar um pouquinho dele assim que falarmos dos 2 primeiros. Bem, começando pelos juros pré-fixados. Como o nome já diz, eles são fixados previamente. Aqui sim você vai saber exatamente quantos % você vai receber realizando o empréstimo, seja para o banco, para o governo federal ou qualquer outra instituição financeira. Para deixar bastante claro, eu trouxe como exemplo 2 CDBs que eu peguei lá na Nuinvest, a corretora que eu mais uso. Vamos tomar o primeiro CDB como exemplo. Aqui a gente vê que o emissor é o Agibank, que simplesmente é para quem você vai estar emprestando o seu dinheiro. Temos também o valor mínimo a ser aplicado nesse CDB, que é pouco mais de R$ 1.200. O vencimento do investimento, que nesse caso é 16 de junho de 2025, ou seja, o seu capital vai ficar preso até essa data, porque você está firmando um compromisso com o Agibank que ele vai poder utilizar o seu capital até junho de 2025. E ali na direita temos a taxa pré-fixada de rendimento, 12,15% ao ano. Então, investindo nesse CDB do Agibank, você vai ter certeza absoluta que vai estar recebendo juros a uma taxa de 12,15% ao ano, nem mais nem menos. Mas só para deixar claro, o investimento ele rende todos os dias. A taxa anual é só para facilitar o entendimento. Toda taxa que é medida ao ano pode ser convertida para uma taxa ao mês, que consequentemente pode ser convertida para uma taxa ao dia. Na internet você encontra várias calculadoras para converter taxas de juros compostos. É só dar uma pesquisadinha no Google. Indo em frente, se a taxa pré-fixada é aquela que é fixada previamente, a pós-fixada é fixada posteriormente. Mas então você me pergunta, como é que vão me oferecer um investimento que não me diz o quanto eu vou ganhar por estar emprestando o meu dinheiro? Pois é, nos investimentos pós-fixados você não vai saber exatamente quanto vai ganhar, mas vai ter alguma ideia, não vai ficar completamente perdido. Eu explico. Na renda fixa pós-fixada, o seu investimento vai estar atrelado a um indexador ou índice, como preferir. Vamos ao exemplo prático para deixar tudo mais fácil. Nesse primeiro CDB, temos todas as informações que tínhamos igualzinho nos pré-fixados. Nesse caso, o emissor é o banco Digimais. Porém, ao invés de nos fornecer uma rentabilidade exata, esse CDB nos remunera em 118% do CDI. Caso você não saiba, CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, e é a taxa de juros que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si, de um banco para o outro. O CDI sempre anda muito próximo da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, nesse universo da renda fixa, para fins de simplificação, você pode entendê-los quase como sinônimos. Mas, Matheus, eu não estou te entendendo. Você disse que no pós-fixado eu não saberia o quanto eu vou estar ganhando exatamente em rentabilidade. Mas eu estou vendo ali, esse CDB vai me remunerar 118% do CDI.
É isso mesmo, mas o problema é que você sabe quanto está o CDI hoje, que é 12,65% ao ano, mas a cada 45 dias, nas reuniões do Copom, a taxa Selic é revisada. Ela pode ser mantida, aumentada ou baixada. Então, levando em conta que o CDI anda grudado na Selic, a cada um mês e meio, mais ou menos, ele pode ser alterado, e com isso se alterará a sua rentabilidade final. No pré-fixado, por exemplo, eu calculo ali, vou investir R$1.000 por um ano num CDB que me paga 10% ao ano. Vencendo o investimento, eu vou ter exatamente, antes de descontar impostos, R$1.100. No pós-fixado, isso já não é possível. Você pode até pegar as previsões dos especialistas do mercado para o CDI e a Selic no período de duração do seu investimento, mas a garantia mesmo ninguém tem. Agora, o terceiro tipo de taxa de juros que você pode usufruir ao emprestar o seu capital para uma instituição financeira: a taxa mista. Para exemplificar essa taxa mista, acho melhor olharmos para o Tesouro Direto, que é o programa de investimento em títulos públicos do governo federal. Aqui você vai estar emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo mesmo. Nesse exemplo de Tesouro IPCA mais 2029, a gente vê que a rentabilidade está travada em IPCA mais 5,60%. Isso quer dizer que o componente pós-fixado é o IPCA, a própria inflação, que vai flutuar ao longo do tempo. E o componente pré-fixado é o 5,60%. Se você investir nesse título do Tesouro, você vai receber exatamente 5,60% acima de qualquer que seja a inflação nesse período. Vamos supor que até o vencimento do título em 2029, a média inflacionária ficou em 5%. Seu rendimento final terá sido a inflação, ou seja, 5%, mais o 5,60% pré-fixado, totalizando 10,60%. Então, resumindo bem resumido, pessoal, na renda fixa é possível de uma. Ou você sabe exatamente o quanto o seu investimento vai render, pré-fixado, ou o seu investimento está totalmente atrelado a um indexador, pós-fixado, ou, por último, o seu investimento vai ter um componente pré-fixado e um componente pós-fixado, o tipo misto. Um dos exemplos mais conhecidos de renda fixa pós-fixada hoje em dia é o CDB de liquidez diária rendendo 100% do CDI. Ele é o mais recente queridinho do brasileiro para montar a reserva de emergência. Aliás, se você quiser se informar melhor sobre como montar a sua reserva de emergência, sobre todos os tipos de investimento possíveis levando em conta liquidez, impostos, segurança, vou deixar em seguida um guia completo que eu montei lá nos primórdios do canal como recomendação para você assistir a seguir. Como sempre, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.